Olhando do espaço, a Terra é realmente um planeta lindo, mas ela é muito mais impressionante do que os nossos olhos podem ver. Tudo que enxergamos na superfície da Terra, do solo ao fundo dos oceanos, é apenas uma fina camada ao redor do planeta. Mas afinal, o que existe dentro da Terra? O ser humano já realizou diversas viagens para o espaço, mas até hoje ele não foi capaz de chegar ao centro da Terra. Tudo o que sabemos sobre o que tem dentro da Terra é baseado em estudos indiretos. Mas graças a esse estudo, já sabemos que dentro da Terra tem principalmente rocha. Rocha derretida. Fantástico, não é? A Terra é formada por 3 camadas: a crosta, o manto e o núcleo. Cada um apresenta suas características próprias. A crosta terrestre é a camada mais externa. É a camada onde nós vivemos, onde vivem os seres vivos. É a menor das camadas da Terra. Tem em média 40 quilômetros de espessura. O homem só conseguiu cavar um buraco de 12 quilômetros. Foi o máximo que nós conseguimos chegar. O manto é a camada que fica logo abaixo da crosta terrestre. É a maior camada do planeta. Ocupa cerca de 80% da massa da Terra. Tem cerca de 3.000 quilômetros de espessura. Nessa camada, partes das rochas se encontram parcialmente derretidas por causa da pressão e da temperatura elevada, que pode atingir até 2.000 graus Celsius. Essa rocha pastosa é o que nós chamamos de magma. Muitos fenômenos que ocorrem na crosta terrestre, como os terremotos, os vulcões, os tsunamis, são por causa desta camada. O núcleo é a camada mais interna da Terra, com cerca de 7.000 quilômetros de diâmetro. Essa camada se localiza abaixo do manto e tem temperaturas que variam de 3.000 a 6.000 graus Celsius. A crosta terrestre pode ser continental ou oceânica. A crosta continental é a porção da crosta terrestre que forma os continentes. A espessura desta camada varia em média de 30 a 80 quilômetros. Já a crosta oceânica é a porção da crosta terrestre que forma o assoalho dos oceanos. A espessura desta camada pode variar de 5 a 15 quilômetros. A crosta terrestre, ela não se apresenta de maneira contínua ao longo de toda a extensão do planeta. Ela é fraturada em vários pedaços, conhecidos como placas tectônicas. Ao todo, existem 52 placas tectônicas. As placas tectônicas se movem porque o manto, que é o magma, está em constante movimento. O magma faz um movimento circular, chamado de corrente de conversão. Desse modo, ele transfere todo o calor do núcleo da Terra para a crosta terrestre. E assim, ele provoca o movimento das placas tectônicas. Essa movimentação das placas tectônicas é que dá origem à formação das montanhas, das forças oceânicas, das atividades vulcânicas, dos terremotos e dos tsunamis. O Brasil está localizado exatamente no centro da placa sul-americana. Por isso, quase não sofre grandes abalos. Ufa! Mas há ocorrência de terremotos de pequena magnitude. Quando as placas tectônicas se chocam uma com a outra, ocorrem os terremotos. A energia do impacto entre as placas tectônicas libera uma onda sísmica que faz a Terra tremer. A origem do terremoto é chamada de epicentro. Milhares de terremotos ocorrem diariamente no mundo. No entanto, a maioria deles apresenta uma baixa intensidade
ou têm um epicentro muito profundo, sendo pouco percebido na superfície terrestre. Que bom! Quando o impacto entre as placas tectônicas ocorre na crosta oceânica, provocam formação de ondas gigantes chamadas de tsunami. Essas ondas gigantes podem atingir o continente, provocando uma grande destruição. Essas imagens que vocês estão vendo são do tsunami que atingiu o Japão no ano de 2011. Você já ouviu falar em sismógrafo? Você já sacudiu uma caixa para ter noção do que tem lá dentro dela? Pois é isso que o sismógrafo faz. Ele é um aparelho usado para detectar a vibração do solo, como as geradas pela movimentação das placas tectônicas. Esse aparelho pode medir a intensidade do terremoto e identificar a sua origem, o seu epicentro, seja na terra ou seja na água. Os sismógrafos também ajudam a alertar quando um tremor vai acontecer, segundos antes dele acontecer. Isso ajuda a salvar muita vida. Os terremotos podem ser diferentes em intensidade e em magnitude. Seus efeitos podem ser quase imperceptíveis para algo devastador. Essas diferenças de intensidade são medidas por meio de uma escala chamada de escala Richter. Em um terremoto com magnitude de 3,5 a 5,5, os tremores são captados pelos sismógrafos, mas o impacto é pouco percebido. É semelhante à passagem de um veículo pesado. A partir de 5, os edifícios já começam a sofrer danos. A rachadura nas paredes, os móveis são deslocados. De 6 até 7, os danos em edifícios já é mais forte e a destruição de construções frágeis, oferecendo um perigo à população. Os terremotos de 7 a 8 em magnitude já causam grande destruição de ponte, de viaduto, de quase todas as construções. Terremotos com magnitude acima de 8 destrói toda a cidade. O terremoto que atingiu o Japão no ano de 2011 foi tão forte que gerou um tsunami. Destruiu toda uma região. Foi 8,9 na escala Richter. O vulcanismo é um processo natural de liberação do magma na superfície terrestre. O magma no interior da Terra é liberado por meio dos vulcões. Os vulcões são estruturas geológicas, geralmente montanhas, que fazem a ligação no interior da Terra até a superfície terrestre. Os vulcões também têm as suas partes. A câmara magmática é uma região de acúmulo de magma. Ela se encontra abaixo do vulcão. Esse magma exerce uma pressão na rocha, criando rachaduras ou meios de escape. Logo em seguida vem a chaminé, que é a passagem pela qual o magma sobe da câmara magmática até a superfície. Em seguida temos a cratera, a boca do vulcão, isto é, o buraco por onde o magma sai para a superfície. E então temos a lava, que nada mais é do que o próprio magma. É a rocha derretida que escorre durante a erupção vulcânica. E então temos as nuvens de cinzas, que são pequenas partículas de rocha queimada, minerais e areia que são lançados ao ar durante a erupção. Esses pequenos fragmentos de rocha aquecidos podem ser transportados pelo vento a centenas de quilômetros. As regiões mais prováveis de acontecer erupção vulcânica são as regiões das bordas das placas tectônicas. Existe uma região muito ativa em vulcanismo chamada de Círculo de Fogo do Pacífico. Nessa área, os terremotos e, consequentemente, os tsunamis são frequentes e intensos. Ela fica situada na placa pacífica. Alguns vulcões encontram-se embaixo da água, submersos. Quando eles estão bem distantes da superfície, as suas erupções nem são percebidas. Mas quando estão em águas rasas, eles podem formar novas ilhas vulcânicas, como é o caso da ilha do Havaí. O calor do centro da Terra também forma um evento muito raro e bonito. São os géiseres.
Eles são uma fonte jorrante que liberam fortes jatos de água quente e vapor de dentro da Terra. E só acontece em áreas que têm vulcões ativos. Isso acontece porque o calor do magma aquece a água da chuva ou da neve derretida que entra no subsolo. Esse líquido fervente, acima de 100 graus, ganha uma pressão muito grande e acaba sendo ejetado do subsolo de forma forte, podendo chegar a centenas de metros de altura. Os geyseres são raros. A maior parte deles está situada na Nova Zelândia, na Islândia, no Japão, Chile, Rússia e Estados Unidos. Tchau, até a próxima!